Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: vai continuar reclamando da presença do Richarlison na seleção brasileira? Acho melhor poupar energia. A convocação, mais uma de Carlo Ancelotti, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a última convocação de Carlo Ancelotti neste ano de 2025 para os amistosos contra Senegal e Tunísia, lá na Europa. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, você faz isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você ir lá na página da KTO em kto.bet.br, porque você já pode fazer a sua jogada de longo prazo para quem vai ser campeão da Copa do Mundo. O Brasil e todo mundo tá querendo ganhar a Copa do Mundo. Você sabe quem vai ganhar? Já pode fazer sua jogada na KTO. As cotações estão aqui. A Espanha favorita para a KTO, cotação 5. A França e a Inglaterra vêm em segundo com 7,50 e o Brasil em quarto com 8, à frente da Argentina, cotação 9. Você sabe que fazer jogada de longo prazo, você pega cotações maiores. Se deixar para fazer próximo da Copa, a cotação vai baixar. Vai lá em kto.bet.br ou no primeiro comentário fixado do vídeo, só clicar no link que está nesse primeiro comentário e fazer a sua jogada. Sempre lembrando, KTO não é investimento, você pode perder o seu dinheiro. Então é para jogar com responsabilidade, uma quantia para diversão e, claro, proibido para menores de 18 anos. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de segunda-feira e nesta segunda, Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira. Última vez que ele convoca a seleção neste ano e só faltam 2 listas até a Copa do Mundo. Agora falta uma lista para os amistosos de março, que serão contra a França e Croácia, e depois já é a lista definitiva, a lista dos 26 que irão para a Copa do Mundo. Então, depois de hoje, faltam apenas 2 listas. E aí, eu vou trazer aqui essa arte que a galera do Flash Score fez para a gente analisar aqui, e eu quero falar sobre coisas dessa lista. Goleiros: Bento, Ederson e Hugo Souza. Alisson continua machucado lá no Liverpool, então não veio. Ele repete os 3 goleiros dos amistosos lá na Ásia contra a Coreia do Sul e Japão. Defensores, e aí tudo agrupado, lateral e zagueiro. Alexandro, lateral do Flamengo. Caio Henrique, lateral do Mônaco. Danilo, zagueiro / lateral do Flamengo. Éder Militão, do Real Madrid. Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Mesmo após a falha contra o Japão, ele volta à lista e beleza, o Ancelotti falou que aconteceria assim. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Luciano Juba, do Bahia. Marquinhos, do PSG. Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, voltando. E Wesley, da Roma. Meio-campistas, 5 meio-campistas, que isso acho que indica coisas aí, tá? Meio-campistas: Andrei Santos, do Chelsea. Bruno Guimarães, do Newcastle. Casimiro, do Manchester United. Fabinho, reaparecendo, do Al Ittihad. E Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes: Estevão, do Chelsea. João Pedro, do Chelsea. Luiz Henrique, do Zenit. Matheus Cunha, do United. Richarlison, Tottenham. Rodrigo e Vinícius Júnior, Real Madrid. E Vitor Roque, outra novidade do Palmeiras. Nós temos alguns pontos para falar sobre isso aqui. Primeiro, de novo convocou 3 laterais esquerdos. É a terceira lista seguida que ele convoca 3 laterais esquerdos. Não veio o Douglas Santos, e muita gente reclamou: cadê o Douglas Santos? Douglas Santos está machucado. Então, nesse momento, não pode vir o Douglas Santos, tá? Aqui me chama muita atenção a volta do Danilo, que eu vou falar sobre isso. Uma nova convocação para o Paulo Henrique é muito justa. O Wesley, que na Roma tem jogado seguidamente e às vezes jogado até de lateral esquerdo, volta. Acabou sendo cortado por lesão na última lista. E tem a grande novidade do Luciano Juba. E para quem acompanha aqui no canal sabe que eu já pedi a convocação do Luciano Juba já 2 listas atrás. E é muito justa a convocação do Luciano Juba. É um dos melhores laterais direitos do campeonato, laterais esquerdos, perdão, do Campeonato Brasileiro. É um lateral esquerdo que evoluiu demais na marcação,
trabalha muito bem na construção de jogada, e aí ponto pro Rogério Ceni, que tirou isso dele, né? Essa capacidade do Luciano Juba de apoiar bem o ataque, construir por dentro, trabalhar por dentro, né? Pode atacar o corredor também, até porque é ponta de origem, mas tem jogado muito bem, cruzamento num nível absurdo, inclusive cruzou para o gol do William José no fim de semana na vitória do Bahia de virada sobre o Red Bull Bragantino. Então gostei demais da convocação do Luciano Juba. Poderia também levar o Kaique Bruno, que também faz um Campeonato Brasileiro fantástico. E aí até um lateral esquerdo mais equilibrado que o próprio Juba. O Kaique Bruno tá jogando muito no Cruzeiro, mas muito, 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 muito. Então assim, queria ver também o Kaique Bruno. De repente, no lugar do próprio Alexandro. O que o Alexandro pode fazer, o Ancelotti já sabe. Mas enfim, como ele confia muito no Alexandro, o Alexandro tá na lista. Mas gostei demais da convocação do Juba, né? Entre os zagueiros não tem muita diferença ali. Marquinhos, Militão e Magalhães, para mim, estão na Copa. Volta o Fabrício Bruno e aparece o Danilo. E aí a gente tem coisas para falar. Eu não consigo entender, não consigo ver como razoável a convocação do Danilo. Assim, ele até voltou a jogar com alguma regularidade no Flamengo, apesar daquela expulsão tola e que foi preponderante para o Flamengo perder para o Bahia. Ele tem jogado bem, mas, assim, com todo carinho, acho que a sensação do tempo do Danilo já ter passado, um jogador que hoje é reserva no Flamengo, reserva, não é que ele vira e mexe e entra, ele é reserva. Ele é reserva do Léo Ortiz, é reserva do Léo Pereira, dois que fazem uma temporada muito melhor que a do Danilo. De fato, assim, difícil defender e entender o Danilo. O Ancelotti disse que por causa da experiência, ele gosta muito do Danilo, e porque o Danilo faz todas as funções defensivas. Pode jogar de lateral direito, lateral esquerdo, de zagueiro central e de quarto zagueiro. Ora, se você tá pensando no Danilo como lateral, eventualmente, desculpa, o Danilo não joga como lateral tem um tempão. Danilo vinha jogando na Juventus como zagueiro pelo lado esquerdo. Quando veio na seleção ainda na época do Dorival, não funcionou bem. Então, assim, não consigo entender a convocação do Danilo. Fabrício Bruno, acho que valia voltar. Não dá pra você tirar um jogador que faz um ótimo ano pelo erro contra o Japão, né? Ainda que ele tenha errado no segundo gol e tenha depois não conseguido se recuperar, o Ancelotti falou que não ia tirar ele da lista por isso e acabou cumprindo. Meio-campistas. Tá muito claro no meio-campistas que o Ancelotti já elegeu duplas, né? Uma dupla titular, Casemiro e Bruno Guimarães. E tem jogado os dois muito bem nos últimos jogos, nos últimos amistosos, em especial na era Ancelotti. E a outra, ele elegeu que ele quer uma dupla reserva. O Andrei Santos é o reserva do Bruno Guimarães, e aí ele pensa num reserva pro Casemiro. E é curioso, porque na última data FIFA, o Casemiro foi perguntado numa entrevista coletiva quem é o jogador que pode ser o seu reserva. Você ficou suspenso na data FIFA anterior e o Brasil teve problemas e tudo. Quem você vê? Perguntaram pro Casemiro, quem você vê como seu substituto, jogador mais próximo das suas funções? E aí o Casemiro, com personalidade, que ele poderia dizer, não vou me meter nisso, isso aí quem sabe é o Ancelotti e tudo mais, ou então dizer alguém que estava no grupo mesmo. Não, ele disse um jogador que estava fora do grupo, e aliás, ele respondeu que o jogador mais próximo das características dele é um jogador que não era convocado desde a Copa do Mundo de 22. E eu tô falando do volante Fabinho, ex-Liverpool, atualmente no Al Ittihad. E aí, não sei se uma coisa tem a ver com a outra ou não, não sei se de fato o Fabinho estava no radar da comissão técnica nesse nível, mas na primeira convocação seguinte, o Fabinho vem para o lugar do Casemiro. Tem uma questão aí de você estar jogando no futebol saudita, que não é dos mais competitivos, isso daí é um fato, não é? Ah, mas ele não quer saber se é mais ou menos da MLS, é mais ou menos do Campeonato Argentino, é mais ou menos do Campeonato... Não é isso. Não é um campeonato competitivo. No nível que a gente está acostumado, no nível que o Fabinho jogava. Ponto. Agora, se o jogador é um extra classe, se o jogador é um jogador que você não tem outro próximo ali, ok. E, de fato, o Fabinho tem características muito próximas da do Casemiro. Não à toa foi reserva dele por um ciclo inteiro.
mas, e acho que a principal coisa, mas foi uma novidade. E ficou muito engraçado o fato do Casemiro ter dito isso na entrevista anterior. E acho que ali está muito claro que a dupla ideal, Casemiro e Bruno Guimarães, e o Ancelotti quer copiar uma dupla para você ter uma dupla reserva. E aí ele traz o Fabinho. Vamos ver se de fato vai ser testado. Porque para você testar, para você entender, talvez teria que você até botar o Fabinho bastante para jogar. Sei lá, meia hora no primeiro jogo, todo o segundo jogo. É isso. E completando o Lucas Paquetá, que também já tá na Copa. E aí é um jogador que pode fazer mais de uma função, né? Paquetá pode jogar aberto pelo lado, Paquetá pode ser um segundo atacante, pode ser um camisa 10, pode ser um camisa 8. Então, o Paquetá para mim já tá na Copa. Atacante para mim, e aí esses 5 no meio, para mim fica muito claro que o plano A é o famoso lá, o 4-2-4. 2 jogadores no meio campo, no momento ofensivo, e 4 atacantes. E no momento defensivo, esses atacantes vão ter que se desdobrar. Acho que está muito claro isso. E nos atacantes, vai se firmando ali, vai se estabelecendo alguns nomes. Pela direita, acho que está muito claro que é Estevão e Luiz Henrique. Mais uma vez. Pelo lado esquerdo, acho que está muito claro ali que é Rodrigo e Martinelli, que não foi convocado nessa porque também está machucado, senão o Martinelli estaria. E como dupla de ataque, acho que ali está muito claro que é Vinícius Júnior e mais um para a reserva do Vinícius Júnior. Esse eu acho que está em aberto. E aí no outro é Matheus Cunha e João Pedro. Tá? Esse reserva do Vinícius Júnior, esse jogador que vai jogar ali como uma dupla de ataque pela esquerda, ele é o Richarlison. E aí a gente chega ao tema do vídeo, tá? Quer dizer, vamos chegar ao tema do vídeo já já. Então, acho que ali, Estevão, Luiz Henrique, Rodrigo e Martinelli, Vinícius, Matheus Cunha, Rafinha e João Pedro. Nós temos 8 atacantes aqui. Esses caras estão muito... Ou eles já estão na Copa, ou eles estão muito consolidados. E aí, nessa lista aqui também, tem o Richarlison. Porque o homem gosta do Richarlison. E aí você fica com a novidade de testar o Vitor Roque, reconhecendo o grande momento do Vitor Roque. O Rafinha, quando tiver liberado, vai vir também. O Rafinha também está machucado. Então você tem ali no ataque, eu acho que tem pouca vaga aberta no ataque, tá? Eu acho que o Estevão já tá com o pé na Copa, o Luiz Henrique tá com o pé na Copa, o Rodrigo tá com o pé na Copa, o Martinelli, que não tá machucado nessa, tá com o pé na Copa, o Rafinha, que tá machucado nessa, tá com o pé na Copa, acho que o Matheus Cunha tá com o pé na Copa. Só que a gente falou 6, certo? E o Richarlison tá com o pé na Copa. 7. 7 atacantes que pra mim já estão lá na Copa. Vamos lá. Estevão, Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Martinelli, Matheus Cunha, Richarlison. 8. Para mim tem 8 atacantes que estão com o pé na Copa. E aí você ficaria ali com mais uma ou 2 vagas que você brigaria nesse daí com João Pedro, com Vitor Roque, com Pedro. O Ancelotti falou que se o Pedro não tivesse machucado, provavelmente ele estaria nessa lista. Com o Igor Jesus. Então, assim, a repetição dos nomes do ataque já leva ali a que tem gente já quase garantida. Vi muita gente reclamando da ausência do Antony. O Antony tá jogando demais no Betis, mas acho que o Ancelotti não vai abrir o leque pro Antony, apesar de ter convocado o Antony na primeira convocação do Ancelotti. E aí tem o nome do Neymar, que vai depender para ver o que vai acontecer com o Neymar lá. Né? Acho que agora, nesse momento, para essa convocação, não fazia nenhum sentido chamar o Neymar. Neymar voltou sábado para jogar 20 minutos. E como eu falei no vídeo anterior, o departamento médico do Santos e o staff do Neymar recomendaram que ele não jogasse. Então não dava para chamar o Neymar nessa convocação. Não fazia menor sentido chamar o Neymar neste momento. Mas acho que o Neymar ainda pode aparecer
na lista, e aí eu não acho que o Neymar vai tirar uma vaga de um atacante. Você reparou que, mais de novo, o Ancelotti levou 3 laterais esquerdos? Então, eu acho que a vaga, entre aspas, que pode ser do Neymar, vai sair de um desses laterais esquerdos, que ele só vai levar 2. Acho que não faz sentido levar 3 laterais esquerdos. Então, esse é um ponto. E aí a gente chega ao tema do vídeo. Poupe a sua energia. Poupe a sua energia. O Richarlison vai estar no grupo, a menos que se machuque. E toda convocação tem 1 ou 2 nomes que muita gente questiona, mas que o treinador gosta, que o treinador vê valor. E um dos nomes dessa lista do Ancelotti é exatamente o Richarlison. Não adianta a gente espernear, a gente fazer... Eu não levaria. Eu acho que nesse momento não faz sentido também ter o Richarlison. O Richarlison até que teve um começo interessante ali no Tottenham, já não conseguiu manter o pique, não faz um gol com a camisa da seleção tem um tempão. O Ancelotti foi perguntado sobre o Richarlison na entrevista coletiva, e ele falou o seguinte: Richarlison é outro tema que estamos avaliando, um atacante com um perfil diferente do João Pedro, do Vitor Roque, do Cunha. Gosta de jogar com bola, que gostam de jogar com bola. Esse tem um perfil mais de referência de área, na área do pênalti. O Igor Jesus, o Pedro, uma pena que se machucou, seria uma oportunidade para estar aqui na próxima, eles são esses jogadores. Estamos procurando um atacante com esse perfil, um centroavante com esse perfil. Agora não está jogando muito, falando do Richarlison, mas já fez muitos gols pela seleção. Então, para ele, para o Ancelotti, na cabeça do Ancelotti, o João Pedro, o Vitor Roque, o Matheus Cunha, tem um perfil de atacante que jogam mais com bola. Na cabeça dele, o Richarlison é um atacante mais junto com o Igor Jesus, mais com o Pedro, um atacante com mais capacidade de referência. E ele quer, ele gosta do Richarlison. Então acho que a gente vai continuar criticando. Você pega os comentários, todo mundo falando do Richarlison. Eu também não levaria. Não estaria na minha lista de 23. Só que o Ancelotti gosta do Richarlison. O Ancelotti vê no Richarlison um jogador útil. O Ancelotti trabalhou já com o Richarlison, gosta. Só para você ter uma ideia, além dos goleiros Bento e Hugo, só 5 jogadores foram chamados em todas as listas, quer dizer, 4, né? 4 jogadores foram chamados em todas as listas do Ancelotti. São eles: Casemiro, Bruno Guimarães, Estevão e Richarlison. O Martinelli também tinha sido chamado em todas as listas do Ancelotti, mas ficou fora dessa por lesão. Até aqui, só 4 jogadores estiveram em todas as listas do Ancelotti. Vou repetir: Casemiro, Bruno Guimarães, Estevão e Richarlison. Então, assim, não adianta a gente fazer tumulto, não adianta a gente gerar um absurdo. Por quê? Porque na cabeça do Ancelotti, o Richarlison tem muito valor. E quem convoca é ele. Então, e é normal em qualquer seleção do mundo, em qualquer Copa, você ter 1, 2 ali que é um jogador de confiança do treinador, é um jogador que ele aposta, que ele confia. E o Richarlison é esse jogador. Então, por mais que a gente possa, por mais que ele diga que ele ainda vai ver Igor Jesus, que ainda vai ver Pedro e tudo, tá trazendo o Vitor Roque agora, que é muito merecido, tá? O Vitor Roque tem jogado muito bem. As novidades dessa lista aí, Luciano Juba e Vitor Roque, muito merecidos os dois. O Fabinho vale um teste ali para ver como ele tá, qual o nível competitivo, não veste a camisa da seleção desde a Copa do Mundo, mas beleza, de fato é um jogador com características próximas. Agora, o Richarlison, poupemos nossa energia. Porque, 1, ele confia no cara, e 2, o Ancelotti não é treinador, não é um treinador que começou outro dia na profissão para ficar pressionado por reclamação. O Richarlison é da cota de confiança do Ancelotti. E por mais que ele não esteja bem, e eu não levaria, ele vai estar no grupo.
vai estar no grupo. Quero te ouvir, o que você achou? Ausências, tá? Falei aqui do Kaique Bruno, vou falar outro jogador do Cruzeiro, Matheus Pereira. Pra mim é muito grave que o Matheus Pereira não tenha tido oportunidade. Muito grave pra mim. E ainda pra ter ali um jogador de meio campo capaz de centralizar uma jogada e tudo. O único jogador que pode fazer essa função ali é o Paquetá, mesmo assim não é especialista na função. O Rodrigo pode fazer ali eventualmente, mas também não é especialista na função. O Campeonato Brasileiro tem um 10 que tá voando, que é o Matheus Pereira, e ele não foi chamado nenhuma vez. Então, esse fica aí um ponto. Vi algumas pessoas questionando a ausência do Léo Ortiz. O Léo Ortiz, acho que se tivesse 100%, poderia estar na lista, mas o Flamengo mesmo falou que o Léo Ortiz não está 100%. Ele jogou contra o Racing, mas jogou esticando a corda ali, porque era um jogo muito decisivo. Tanto é que já não jogou no fim de semana pelo Brasileiro. E talvez ali goleiro, o Everson do Galo tá agarrando muito, o Léo Jardim do Vasco tá agarrando muito, mas acho que goleiro ali só tem uma dúvida. Ou Hugo Souza ou Ederson. Alisson e Bento acho que já estão com o passaporte ali bem encaminhado. Quero te ouvir, o que você acha? O que você pensa? Você também está preocupado com o Richarlison na Copa? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like. Like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você fazer a sua jogada de quem vai ser o campeão da Copa do Mundo lá na KTO. Joga com responsabilidade, você pode perder o seu dinheiro e também que é proibido para menores de 18 anos. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!